Fala galera, Bruno Xavier na área, começando mais um vídeo no canal para vocês com essa vista linda da Espanha. Eu tô aqui na Fortaleza de Valência, que é uma construção incrível. Tem vídeo aí no canal, se você ainda não assistiu e quer conhecer a Fortaleza de Valência, é só assistir esse vídeo aí, eu vou deixar o link na descrição. E hoje eu vou fazer uma entrevista com meu amigo, meu camarada Ronaldinho. Salve, bebê. Salve, bebê, o mineirinho, direto aí do Brasil, de Minas Gerais para Portugal. Vamos contar um pouco da história dele, que é motivação total. Quantos anos, Ronaldinho? 23. Faz quantos anos que você está em Portugal? Em Portugal faz 2 anos. Então, 23 anos, já 2 anos em Portugal, então você chegou aqui com 21 anos. 21 anos. O que você fazia no Brasil, cara? Qual que era... Conta pra galera aí um pouquinho de como foi a sua primeira profissão no Brasil. Olha, cara, o primeiro trabalho no Brasil, quando eu trabalhei fichado mesmo, que era um trabalho mais fixo, seguro, foi no supermercado. Trabalhei 2 anos e 3 meses, se eu não me engano. Foi no supermercado de início lá no Brasil, antes de eu vir para Portugal. Foi o único trabalho fixo que eu tive lá. Mas antes de eu trabalhar em supermercado, eu vivia numa cidade mais pequena. Não é uma cidade, uma vila, bem dizer, que se chama São Sebastião do Bugre. Quem me conhece sabe de onde eu tô falando, um lugarzinho top demais, onde meu pai ainda vive, tem família lá e tem tudo lá. E depois, quando eu vivia lá, eu trabalhava no campo, mexendo com gado, mexendo essas coisas de roça. Então lá o trabalho exigia muito do corpo físico, do preparo físico, e era um trabalho mais brutal, que era mais força. E depois de lá eu fui para Valadares, que era governador Valadares antes de eu vir para Portugal. E lá, quando eu fui para Valadares, foi quando eu formei lá onde eu vivia antes. Formei, aí eu falei assim, vou para a cidade, porque a gente sempre procurar fazer uma faculdade, ter uma vida melhor, né? A gente sempre querendo evoluir. Você terminou os estudos? O terceiro ano, que é terminou o terceiro ano. Secundário. E aí com 17 anos você tinha, quando você se formou? Isso, tinha 17 anos. E aí você decidiu, agora eu vou arrumar para uma cidade maior, foi isso? Agora eu vou para a cidade grande. Exato, é porque tipo, a gente quando está aproximando de 18 anos, é muito difícil a gente ainda continuar nas casas dos pais da gente, principalmente uma localidade que a gente não tinha muito acesso. Não tem onde eu vivia lá, não tinha supermercado, não tinha onde você procurar trabalho, emprego, a não ser o trabalho em roça, como eu citei aí atrás. Então eu procurei, falei assim, vou para uma cidade maior para me poder arrumar um trabalho, poder fazer uma faculdade, correr atrás de algumas coisas. Já em busca da evolução, né, mano? Na correria. E você trabalhar, quando você ia para a escola, como que era para ir para a escola? Lá, quando eu estudava lá, antes eu morava mais afastado ainda, tinha vezes que eu tinha que andar 2 horas para poder ir para a escola. 2 horas por dia só para ir e mais 2 para voltar. Para voltar. Já tive que fazer em média aí 10 quilômetros, mais de 10 quilômetros. Isso, já tive que fazer esse percurso para poder estudar. E depois, quando foi passando o tempo, a gente foi aproximando mais perto onde era a escola, e depois acabei morando perto da escola, estava mais próximo de formar, né? Aí já eram uns 5 minutinhos, 2 minutinhos para chegar na escola, então isso facilitou muito. Mas quando eu era mais novo, eu tinha que andar esse percurso todo para poder chegar na escola. Tomava chuva, a gente chegava na escola todo molhado. E faltava muito na escola? Não, eu nunca gostei, na verdade nunca gostei de faltar de escola. Eu não sei se era coisa da minha cabeça, mas eu nunca gostei de faltar, não. Sempre, se eu tiver umas 10 faltas da época toda que eu estudei, é muita. Eu nunca gostei de faltar, não. Sempre gostei de ser presente. Caraca, o moleque é motivação, guerreiro. Desde pequeno, ó, para ir para a escola tinha que andar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aos 17 anos já foi para a cidade grande, para Governador Valadares, para buscar mais oportunidade. E aí chegando lá em Governador Valadares, começou a trabalhar no mercado. Eu cheguei no Governador Valadares, comecei a trabalhar no mercado, e o meu plano era fazer uma faculdade, e eu queria fazer educação física, que eu gostava de esportes, mas aí devido às coisas, infelizmente a gente que vai para a cidade, às vezes a gente pensa que vai para ter uma vida melhor, mas nem sempre é isso, nem sempre é o que você pensa. E desde o momento quando você fica de maior, você vai para uma cidade, vai trabalhar, você passa a ter seus compromissos, você passa a ter um aluguel para pagar, passa a ter uma conta para pagar, e quanto mais velho você ficando, mais responsabilidade você tem que ter. E devido no Brasil, sabe que a situação, o salário mínimo para uma pessoa que vive no salário mínimo para viver não é fácil, é complicado. Então eu acabei nem mexendo com faculdade, porque eu tinha que pagar aluguel, eu pagava era R$450 de aluguel, e tinha que pagar as contas que já dava mais uns R$200, tinha que pagar
alimentação, eu tinha uma moto e tinha que colocar combustível, então acabando para fazer faculdade era mais complicado. Então eu acabei não fui para essa área e não mexi com a faculdade. Infelizmente, eu gostaria de ter feito, como muitas pessoas aí gostaria de ter feito, gostaria de ter a oportunidade, mas eu não acabei não fazendo. No Brasil, não é só no Brasil, é em todo canto, né? É difícil você trabalhar e estudar, pagar os estudos, trabalhar e estudar, é uma correria. E infelizmente então você não conseguiu fazer a faculdade lá em Valadares. Não consegui fazer. Mas queria também, né? Queria. E aí então seu dinheiro praticamente era só para os custos básicos. Exato. Dava para viajar? Não, nunca cheguei. Quando eu viajei, quando eu fui na praia pela primeira vez, ainda eu estava estudando ainda, foi na minha formatura que normalmente quando a gente formava lá a gente fazia festas. E nessa formatura a gente combinou que não ia fazer festa, a gente ia para a praia. E mesmo assim a gente conseguiu ir para a praia ainda porque lá nós conseguimos o transporte grátis, conseguimos um motorista, e a única coisa que a gente levou foi só a alimentação, a bebida, o que você fosse consumir lá. Também conseguimos uma casa também grátis, então isso facilitou muito e a gente acabou indo para a praia. Então no Brasil você foi uma vez na praia, com 17 anos? Foi porque aonde eu morava lá, para mim conseguir a praia, eu tinha que viajar no mínimo 8 horas para poder chegar à praia. Então era bem afastado mesmo, não tinha praia por perto lá. Então eu tinha que viajar 8 horas. E aí você nessa vida, como que surgiu a ideia de vir para Portugal? Da onde que veio a ideia? Olha, cara, eu já tem muitos anos já que eu tenho uma irmã e um irmão aqui, uma irmã na Espanha e um irmão aqui em Portugal. E eu sempre passava pela minha cabeça. Também minha irmã já chegou a comentar comigo sobre eu vir cá para Portugal, vir para Espanha. E eu ficava pensando, só passar pela cabeça, sabe? Só ficava pensando, vou, não vou, mas nunca pensei assim, vou. Nunca botei aquele ponto exato, tô indo, amanhã eu vou. E eu fiquei com isso na cabeça e fui para a cidade, fui trabalhando e depois eu fui vendo que a gente lá, a vida que eu ia ter lá, se eu estivesse lá hoje ia estar sendo igual, um pouco pior. Todo dia na mesma, né? Exato. Só casa, trabalho, exato. Trabalho, casa. Ou até mesmo um pouco pior, né? As coisas ficando tudo mais caro. Então, se eu estivesse no Brasil hoje, a situação poderia estar um pouco pior do que quando eu estava lá antes. E um dia eu botei na cabeça, falei, sabe uma coisa? Eu vou para Portugal. Eu fiquei pensando. Aí eu conversei com a minha esposa e a gente conversamos sobre o assunto. Ela de princípio não queria vir, mas aí eu fiquei pensando no assunto, falei assim, vou ver, de repente eu vou lá, se eu não gostar, é como se diz, eu não tinha nada a perder. Se eu visse aqui para Portugal e não desse certo, eu podia voltar para lá, eu não tinha nada a perder. Eu voltava, é como se eu não tivesse vindo. Então eu falei assim, vou ir. E assim, quando eu vim para Portugal, foi uma coisa muito de repente, sabe? Eu falei, vamos supor, hoje passou 1 ou 2 semanas, eu já estava vindo para Portugal já. Então foi uma coisa que não foi que eu tenho planejado, eu vou planejar, vou esperar 1 ano, 2 anos para poder ir para Portugal. E eu fui fazendo minhas economias, né? E quando eu vim para cá, vendi minha moto, e quando eu saí do trabalho também, tem o que a gente recebe de tempo de casa, e isso eu fui juntando para me poder vir. Então você vendeu a moto, a grana para vir para cá foi o dinheiro da moto? E o acerto da empresa. E o acerto da empresa. Eu formei isso. 10 mil conto? Foi, eu gastei 10 mil reais mais ou menos. Eu gastei 10 mil para mais para não poder vir. 10 mil para mais para conseguir mudar para cá. Para conseguir mudar para cá. E aí, Portugal superou suas expectativas? É o que você queria mesmo para sua vida? Tá melhor hoje a vida? Olha, cara, tá melhor. Em relação ao que tá no Brasil, não é só eu, muitos brasileiros que vivem aqui em Portugal, se perguntar a eles, aqui tá melhor. E o que é mais difícil pra gente que vem pra cá, que a gente vem imigrante, é que a gente deixa a família, a maior parte da família no Brasil, então isso afeta a gente um pouco. Igual eu, por exemplo, minha mãe não foi presente, porque infelizmente quando eu tinha 1 ano, 2 anos de idade, minha mãe faleceu, então eu não cheguei a ter aquela presença de mãe, a conhecer a minha mãe mesmo, então eu sempre tive meu pai ali presente. Então quando eu vim pra cá foi um pouco difícil, porque a pessoa, querendo a pessoa mais próxima, né, pai da gente, então a gente afeta um pouco a gente a chegar aqui. Mas uma vez um colega meu falou comigo uma frase que eu levei aquela frase pra mim e levei ela até hoje, que ele falou, cara, você tem a oportunidade de ir para Portugal, e fala oportunidade por causa de quê? Porque eu tenho um irmão aqui e tenho uma irmã. Então já é sim um apoio, né, que a gente teria para vir para cá, já não vinha para um lugar estranho. E já tinha alguma pessoa que a gente conhece. E esse amigo meu falou, cara, você tem que botar um tempo na sua cabeça. O que seu pai podia fazer por você, ele já fez.
depois, agora a única coisa que pode acontecer é você fazer por ele. Então às vezes você pensa, eu não vou para Portugal porque senão se Deus livre o pai da gente faltar, eu não vou estar presente ou algo assim. Mas ele falou, agora pensa comigo, e se o seu pai vive 20, 30 anos aí e você deixou de ir? E no futuro, o que você pode parar para pensar? Poderia ter ido, poderia ter tentado dar uma vida melhor para ele, ter uma vida melhor para mim, e acabei ficando preso. Então isso aí foi uma das frases que eu escutei que me incentivou muito a poder vir aqui para Portugal. E hoje você trabalha no quê? Hoje eu trabalho quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em obras, e obras é um pouco mais complicado, que normalmente você trabalha no dia, no tempo assim, você chega no país e já pega aquele clima frio. Debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de frio, de -3, -10. Exato. Dependendo de onde você estiver, né? E quando eu trabalhava em obra, eu tinha que viajar, era 8 horas ainda para poder ir, ficava uma semana fora para poder trabalhar. E tinha que acordar cedo todo dia e viajar uma distância para poder pegar trabalho. Então foi um início meio complicado, mas foi algo que para mim não foi tão impactante, porque como eu mesmo disse, eu sempre trabalhei no pesado e sempre mexi com coisas pesadas, então isso para mim deu para mim conseguir Então o preparo físico da roça ajudou aqui a experiência que você teve na fazenda, mexer com boi, com plantação, com roçar, essas coisas, deu uma preparação para você. Isso me incentivou muito. E hoje, Ronaldinho, qual é o seu trabalho atualmente? Atualmente, agora eu trabalho numa zona industrial de fábricas que mexe com peças de carros, e o trabalho aqui em fábricas normalmente são trabalhos de segunda a sexta-feira. Então eu trabalho segunda a sexta-feira, se caso precisa ir no final de semana ele sempre avisa. E em relação ao trabalho de obra, é um trabalho mais... Você tem tempo, você tem mais descanso, você trabalha só 8 horas, então é um trabalho mais tranquilo para quem chega aqui de início. A fábrica é mais tranquilo que a obra? É mais tranquilo que a obra. E a pergunta que não quer calar, você falou que queria dar uma vida melhor pro seu pai, consegue dar uma ajuda pro seu pai? Consegue dar alguma grana, dar uma força lá para ele? Olha, cara, é uma coisa que nem sempre dá para você ajudar, porque a gente ajuda mais quando precisa. Porque é uma coisa também que não é porque você veio aqui para a Europa que você vai poder ajudar todo mundo no Brasil. Porque mesmo o gasto que você tinha no Brasil, você vai ter que ir na Europa, você vai vir para cá, você vai pagar aluguel igual, vai pagar contas igual, vai comer igual. Então, tipo, os gastos vai ser bem dizer o mesmo no Brasil. A diferença é que aqui os gastos são mais favoráveis. Então, a gente consegue ainda dar alguma ajuda quando precisa. A gente, como se diz, a gente nunca dá ajuda sempre, porque também a gente precisa. E às vezes você ficar dando ajuda sempre e te sufocando também, não é bom para você. E aí quando a pessoa realmente precisar de ajuda, você não tem como ajudar porque você está sufocado. Verdade. E aí, considera que você venceu na vida hoje? Considera um vencedor? Olha, cara, eu não considero que sou o vencedor ainda não. Eu acredito que vou vencendo dia após dia. Cada dia que passa eu venço algum obstáculo. E coloco sempre nas mãos de Deus e tenho objetivos muito maiores. Mas é que nem eu falei, eu vou vencendo dia a cada dia e de acordo com que Deus vai permitindo, um dia a gente chega lá. Gostou da mudança? Valeu a pena ter vindo para Portugal? A vida tá melhor hoje? Olha, pela situação que tá no Brasil, tá bem melhor hoje aqui. Tá? Entrevistar o Ronaldinho porque para mim é inspiração pra caramba. Um cara que começou trabalhando na roça, trabalhou em mercado, sem tempo ruim e hoje tá aqui, ó, na Europa, trabalhando numa fábrica, vivendo bem, vivendo uma vida legal. Consegue viajar, Ronaldinho? Se eu quiser, eu consigo viajar. Fazer uma viagem de final de semana, de avião. Aqui também tem passagem de avião muito barata, né? 5 euros, sim. 9 euros você consegue comprar uma passagem de avião. Então, trouxe ele aqui para dar essa motivação para vocês, galera. É um cara que me inspira a vitória, né? Porque para mim é um vencedor, mano. Saiu da base, igual também saí lá do Novo Osasco e estamos aqui viajando o mundão e trazendo aqui a motivação para vocês. Então, Ronaldinho, qual o recado final que você tem para dar para a galera aí? O que eu tenho que falar para o pessoal, para a galera que está vendo esse vídeo, é que se tem um sonho de vir para a Europa, uma das coisas que impede a gente muito de vir é o medo. Às vezes a pessoa fica ali, eu tô com medo, será como é que vai ser lá? Você nunca pode pensar como que vai ser o dia de amanhã. É uma coisa que você não, claro, se não tiver ninguém aqui, é uma coisa que você tem que planejar. Porque você vir aqui sem planejamento algum, você pode chegar aqui, você pode ter suas consequências. Então é uma coisa que você planeja e você pensa que vai dar certo. Você nunca pode pensar, não vou não, que vai dar errado. Porque se você tiver esse pensamento, você não prospera nunca. Então você pensa, vai dar certo, vou correr atrás, vou lutar dia após dia, independente dos obstáculos, que no final das contas a pessoa chega e vence. É isso aí, meu parceiro. É isso aí, ó. E um vencedor, inspiração para nós.
é o que ele falou, não tenha medo de fazer o seu sonho acontecer, não tenha medo de viver a sua vida. Lógico, planeja, faz as coisas com planejamento, que é melhor, tem mais chance de dar certo, mas tem um objetivo, vai e faz acontecer, não tem essa, ai, que medo de errar. Se você tem medo de errar, já errou. Beleza? Então é isso, acredite nos seus sonhos, porque sonhos são possíveis. Valeu, Ronaldinho! Ô, potência!